na conta de fraternidade, nós vamos estar atendendo a pessoa, às vezes, abusivamente, ou gerando mal-estar numa aproximação física que você não tem nenhum espaço de afetividade construída para que isso se estabeleça. Mesmo que você não possa fazer isso, alguém pode estar perguntando, mas e aí, como é o seu sorriso, a sua energia, o seu toque? Porque a gente acolhe uma pessoa muito mais pela forma com que a gente a envolve e com os fluidos com que nós introjetamos na nossa psicosfera pessoal e envolvemos a outra pessoa, do que propriamente no contato físico. Porque, às vezes, o contato físico ele é mais estereotipado. Um abraço, às vezes, ele é apenas um abraço, mais um abraço. Ele não é um abraço. Ele é um abraço que pode estar representando uma convenção social. E não tem nenhum sentido emocional. Então, na casa espírita, nós precisamos ter o pudor e ter muito cuidado com as demonstrações de afetividades que, às vezes, extrapolam. E se é uma pessoa muito carente, ela corre o risco de se apaixonar por você no segundo abraço. Então você tem que tomar cuidado. Mesmo que ela já tenha passado da entrevista, já esteja frequentando a casa, a gente tem que regular isso para não gerar problemas quando lidando com pessoas psicologicamente frágeis, carenciadas, que não vão interpretar uma manifestação afetiva de fraternidade que possa ser apresentada por você e que vai ser decodificada de uma forma diferente. Eu, quando muito jovem, vivi algumas experiências nesse tipo. Eu tinha uma moça que sempre ela entrava em crise quando ela me via. Mas eu não me dava conta disso. Aí ela começava a ter um chilique, ela caía. Aí tinha que carregar. Depois tinha que levar para a sala de passe, tinha que dar passe. Até no dia que ela teve um chilique, e uma pessoa de mais experiente disse assim, Alberto, pode ficar de fora da sala. Eu não entendi porquê, eu queria participar do atendimento, vibrando, né? Era passe. A pessoa, ela vibrava assim, ela olhava assim para ver. Gente, como eu não entrei na sala, a incorporação, o encosto, logo cedeu. Ela logo se equilibrou, e não precisou nem do passe. Aí essa pessoa, que era uma pessoa maternal, veio comigo e disse, você já percebeu essa moça? Ela toda vez que vê você entra em transe. E eu ainda muito imaturo, não me dava conta. E a partir daí, eu fui percebendo o quanto, não só no gesto, mas também na fala. Me lembro-me, numa das circunstâncias em que eu atendi uma moça, eu disse assim, minha querida, ela disse, eu não sou sua querida, eu sou socorro. Aí eu continuei atendendo, depois disse assim, meu anjo, ela disse, eu não sou seu anjo, eu sou socorro. Era uma pessoa perturbada. Essa mesma pessoa, numa outra circunstância, veio para o atendimento fraterno através do diálogo de acompanhamento, e ela disse assim, em casa os espíritos me disseram para que eu viesse com essa roupa. Era um colã colado, mínimo. E ela concluiu assim, dizendo, e eles me disseram para vir aqui e tirar a roupa quando você estivesse me atendendo. Nós nunca atendíamos em sala fechada, observando a segurança nossa, não é das pessoas que nos procuravam. E tinham 2 pessoas atendendo na sala, e eu senti aquele frio na espinha, digo, se eu tivesse só e essa moça se desequilibrasse, né? Imagine ela tirar a roupa, o que é que eu ia fazer? Eu não ia saber se eu colocava o colã, se eu tirava o colã, se eu pedia ajuda. Gente, até provar que tomada não é focinho de porco, eu estava, não é verdade? Então, cuidado, porque essas situações, elas são dramáticas. E eu não estou falando só de jovens. Há pessoas de mais idade que se apaixonam por pessoas de mais jovem. Porque a gente pensa que isso é uma questão etária. Tenhamos cuidado. Pessoas idosas, muito carenciadas, muito vulneráveis, diante de um acolhimento de um jovem ou de uma jovem, entram num processo de apaixonamento, às vezes pela sua carência, às vezes incrementados por interferências espirituais. Então a gente precisa ter o bom tom, porque às vezes são ciladas, para comprometer a idoneidade de um trabalhador. Situação que se cria, no mínimo, constrangedora, e que para desenrolar, às vezes demora tempo, e precisa que a turma
da intermediação chegue, porque senão você não consegue, de modo algum, se desembaraçar dessas situações que são situações delicadas. Então, a fraternidade, ela comparece, mas ela deve comparecer na dose certa. E ela se expressa fisicamente também na dose ideal, daqueles que vão construindo relacionamentos com segurança, dentro da cultura de cada lugar, dentro do vínculo estabelecido, no qual essa manifestação da afetividade, ela surge de uma forma ecológica. Aqui, essa jovenzinha aqui. Uma pergunta de jovem agora, ó. Aliás, é a segunda. Alberto, há pessoas que chegam ao centro e que têm muita empolgação e querem aprender tudo em um dia ou 2 dias sobre a doutrina espírita. Há outras também que, ao se falar em estudo, acabam por deixar de lado, porque o estudo, às vezes, ele é bastante desgastante. E relacionando essas duas situações com o que o senhor falou, de oferecer, assim, você nunca deve falar que você não tem nada a oferecer, mas sim você deve falar ao contrário, que você tem o melhor a oferecer. Então, como direcionar essas duas situações? As pessoas muito ansiosas, elas querem, em tudo na vida, se apropriarem de um conteúdo de uma forma muito súbita. A ansiedade favorece que a pessoa ela queira já ir para reuniões mediúnicas. Ela chega, mas como é que eu posso fazer? Não tem um jeito mais rápido? Quer dizer, ela nem sabe ainda o que é mediunidade, mas já quer participar de reuniões mediúnicas. Nem conhece o que é espiritismo. E já quer acessar atividades que não estão graduadas à sua iniciação espírita. Então, essas pessoas, nós vamos ter que reduzir a marcha delas. Lembro-me de Divaldo quando conta a experiência que teve com aquele espírito de natureza oriental que vinha fazer as psicografias, e ele começou a perguntar, e o espírito disse assim, olha, você faz o seguinte, você passa 1 ano sem me perguntar nada. Depois de 1 ano, você me pergunta tudo o que você quiser. E aí o Divaldo disse, depois de 1 ano não tinha o que perguntar. Quer dizer, nós temos tanta ansiedade que a gente atropela o processo sem queimar as etapas. Então, nós vamos lidar com o ansioso, vamos reduzir a ansiedade deles, atendendo algumas necessidades, e vamos procurando caminhar ao seu lado, porque se a gente disser que ele vai ter que estudar espiritismo por a vida inteira, aí ele desiste, ele vai embora. E a gente tem que ter cuidado para a gente não chocá-lo. Então, a gente vai, de acordo com a manifestação que ele apresenta, regular essa ansiedade, atendendo-lhe algumas necessidades de imediato, e convidando para que ele possa ir mais lento. Dizendo que o espiritismo é uma fonte de água preciosa. Mas que se a pessoa chegar de uma forma muito voluptuosa para tomar água da fonte, muito turbulenta, ela mobiliza o que está no fundo da fonte e às vezes a água não pode ser absorvida naquele dia. Então tem que ir devagar, tirando a água da fonte de forma delicada e gradualmente.